Quem controla a taxa de juros no Brasil? A resposta não é tão simples quanto o Banco Central. E se você entender isso até o final do vídeo, nunca mais vai olhar inflação, financiamento ou salário do mesmo jeito. Por que, na sua avaliação, o juro estruturalmente no Brasil é tão alto? No momento que gravo esse vídeo, dezembro de 2025, a taxa Selic está em 15% e já permanece dessa forma por 6 meses, o que é uma merda para você que pensa em adquirir um imóvel ou trocar de carro. Além disso, dificulta e muito o empresário tomar crédito com o banco, e em comparação com o 99 estamos muito melhor. Em 1999, o juros chegou a 45%. O problema dessa estrutura é de muito tempo, nossas raízes são podres. Se você acha que tá difícil agora, imagine como era antes. Por que, na sua avaliação, o juro estruturalmente no Brasil é tão alto? Capital estrangeiro. Veja um dos motivos segundo nosso ministro da Economia, Fernando Haddad. Salve, ministro! Que é o que a gente lê em mas aí todas as matérias. Você vai me permitir a sinceridade, mas não é isso que explica a taxa de juro, o excesso de juro real no Brasil, na minha opinião. É óbvio que quando há um descontrole de contas públicas, que não é o que está acontecendo, porque, repito, nós estamos saindo de um déficit estrutural de 19,5%, nós derrubamos quase 1% do PIB a despesa da União em 4 anos. Nós já derrubamos a despesa, né? O orçamento que foi encaminhado essa semana para o Congresso Nacional prevê uma despesa como proporção do PIB em 26 igual a de 24 e igual a de 25. Traduzindo, em um cenário global, faz sentido investir no Brasil. Taxa alta, pagamos bem. Corrupção. Corrupção. Veja os 3 maiores escândalos de corrupção do país. Calma, Todd Brinks. Não é só o governo o problema. Só nesse último ano tivemos o caso da Americanas e recentemente o Banco Master. Mas isso é tema para outro vídeo. Esse é o impostômetro. E meu único comentário a respeito dele é: Tiradentes morreu por muito menos. Acorda, cara! Mas afinal, o que é o dinheiro em sua essência? E quem manda no preço do dinheiro? E principalmente, por que você deveria saber disso? Cara, tudo tem valor, entendeu? Você sempre dá de uma forma artística alguns alertas. Porque é o que me sobra, né? A gente pode mais, cara. A gente é muito reprimido, é muita opressão. As pessoas lhe oferecem um carro popular que quase 50% do valor dele é de imposto e você tem que pagar em 8 anos. Carro popular é esse, pelo amor de Deus, que população é essa? O sonho da casa própria em 320 meses, aí quando cai uma linha de crédito, o cara sabe que a gente tá lá lascado querendo uma casa, triplica o preço do valor da casa, porque sabe que tem uma linha de crédito, aí tá esse escambau todo, esse efeito dominó nesse universo aí, imobiliário, essa especulação toda. Aí que classe C é essa, então? Quem tá ganhando nota C, D ou E nessa fita aí? Porque o povo é trabalhador. O povo quer comprar sua casa, quer levar dignidade pra dentro de casa. E os caras ficam se aproveitando da desgraça alheia. Sempre foi assim. Porque senão, meu amigo, saúde não seria comércio. Afinal, o Brasil é bom sim, principalmente para o capital colonizador. Existem algumas contradições no capitalismo. Uma contradição básica no capitalismo é entre a produção e a realização. O que é a produção? Uma empresa vai lá, você, né? Vai lá, compra os meios de produção, contrata a sua força de trabalho e começa a produzir lá o seu produto para vender. E aí, para você fazer isso, você precisa de mercado. Então, existe o que a gente chama de produção e a realização. A realização é quando você vende essa mercadoria no mercado. Para você vender essa mercadoria no mercado, você precisa de demanda. E a maior demanda da economia, dada a concentração de renda cada vez maior que existe na economia, o mercado consumidor, o grosso do mercado consumidor é a classe trabalhadora, são os trabalhadores. Só que para você fazer a sua produção e colocar a sua mercadoria no mercado, você tem, por isso que chama contradições do capitalismo, você tem ali que fazer o quê? Você tem, obviamente, toda empresa faz para ter lucro. Para ter lucro, os detentores do meio de produção precisam contratar uma força de trabalho a um nível de renda que possa oferecer para ele uma margem de lucro, que
a gente chama de que é o mais valor. Então ele precisa sobrar uma margem de lucro para ele. Então ele, dada, né, o objetivo da produção, ele precisa contratar uma força de trabalho nos menores níveis salariais possíveis para que sobre muito mais lucro para ele. Só que aí na hora dele fazer a realização e colocar isso no mercado, ele depende da renda dos trabalhadores para consumir, dado que o maior grosso da demanda vem da classe trabalhadora, não são o 1% mais rico que consome tudo. Pelo contrário, são os 90% mais pobres que consomem. Então existe essa contradição, porque em algum momento, para fazer essa realização, dado agora um nível salarial muito mais baixo, ele não consegue colocar essa mercadoria no mercado. Dinheiro desvalorizado, mais governo sem educação, igual país de escravos. A pergunta que resta é, por que toda essa merda acontece? De um lado, o trabalhador recebe mal. Do outro, o sistema precisa vender alavancagem. O trabalhador paga mais caro para obter o bem. Preste atenção. Quando você financia algo, ao invés de comprar apenas um imóvel, você compra o imóvel e um financiamento. E dentro desse financiamento é onde mora a escravidão que o crioulo falou. Se você ainda não está entendendo o que acontece, eu vou falar direto ao ponto. O dinheiro não existe. O padrão ouro acabou em 1971. O que você vê são apenas números em uma tela. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que afinal é o dinheiro? Dinheiro é medida unitária de desejo. O dinheiro permite que você faça mais escolhas. Dinheiro é consumo. É o instrumento usado para você colocar sua vontade em coisas. Antes a escravidão se dava por terra. Hoje é por crédito. De que tipo de crédito estamos falando? Sua vida. O sistema se alimenta de sua energia. E claro, ele precisa que você consuma. Você vende seu tempo. Ele continua sua produção em massa. E agora você vai descobrir quem controla o dinheiro. É formado pelo presidente do Banco Central, ministro da Economia e secretário especial da Fazenda. Eles se encontram uma vez por mês para decidir o rumo da taxa de juros no Brasil. Eles só ordenam, quem executa de verdade é o Bacen. A cada 45 dias eles fazem uma reunião para decidir a taxa de juros. Para isso eles se juntam e formam um megazord chamado Copom, Conselho Monetário Nacional. É a mesma coisa, só que com outro nome. E que fique claro aqui, Bacen, BC, Banco Central e Copom é tudo a mesma bosta. Por que tantos nomes, né? Bom, também não faço ideia. Mas sabendo que o Brasil é um país de uma noite de motel para o capital estrangeiro. Gasta muito mais do que arrecada. E sua população não vê retorno dos impostos. O que todo mundo fala é juros alto, poupe, juros baixo, use crédito com inteligência. Mas a pergunta que sobra é: como deixar de ser um escravo do sistema? Entenda, não faz diferença alguma para mim como um homem ganha a vida. O dinheiro é fictício. Você é um escravo da Matrix. Não sei como você pode mudar sua realidade ou se está confortável com ela, mas eu posso te dar duas opções. Opção 1, conhecimento. E opção 2, memórias e entretenimento. O que você fará de diferente daqui pra frente? Você pode querer mudar agora, procurar um caminho. Me seguir aqui no YouTube pode ser um começo. Seu dinheiro tá em bancos brasileiros ou em bancos americanos? Tá em lembrança, meu dinheiro. Eu investi meu dinheiro todo em lembranças, em memórias. Tá tudo em lembrança. Eu só não posso sofrer de amnésia que eu vou perder minha fortuna todinha. Tá em lembrança, meu dinheiro. Foi investido só em memórias, em momentos.